O Brasil tem 5.568 municípios. Como que você faria para fazer o autocomplete de dados dos nossos 26 estados e o Distrito Federal, autocompletar as cidades que esse estado tem? Tem alguma ideia? Manda aqui nos comentários e espera a vinheta passar que eu vou mostrar como que eu resolvi esse problema com várias dicas muito massa aqui. Bora ver? Lembrando que se você gosta de vídeo de arquitetura de software, refletindo com programação e muito mais outras coisas, você não pode esquecer de carpir um lote em cima do botão de like e de se inscrever aqui do canal, que é para fortalecer a firma e me ajudar a trazer mais conteúdo para você. E é o seguinte, sim, eu peguei esse problema aqui justamente porque ele é um problema que parece simples, tá? Basicamente eu tenho aqui, se eu quiser pegar, por exemplo, do Rio de Janeiro, ó, clica aqui no Rio de Janeiro, tem aqui os municípios. Tá quase que instantâneo o que eu tô fazendo, né? Mas na prática, quando a gente for fazer mesmo isso aqui, tem alguns trabalhinhos. Então, eu resolvi desenhar um fluxo e ao final eu quero tentar desenhar alguns problemas que a gente pode passar em fazer uma integração tão simples quanto essa. Bora ver? Então vamos lá. Aqui, ó, repara que eu tenho um exemplo na tela. Para pegar os estados, como são só 26, eu resolvi pegar direto aqui do ChatGPT. Então o ChatGPT manda aqui para mim quais são os 26 estados aqui do país. Pedi para ele botar em ordem alfabética, peguei o array e mandei bala, tá? Esse tipo de informação aqui eu super curto usar IA para gerar pra gente. Hoje em dia até eu tô usando o Raycast, né, aqui dentro, e você pode integrar ele, por exemplo, com o ChatGPT. Então você pode direto do seu terminal aqui fazer uma busca e tal. Eu curto bastante o Raycast, é o programa que eu uso como alternativa do Spotlight do Mac, eu super curto e recomendo. Aí ó, o código base disso aqui eu já joguei no GitHub, você pode pegar, meu foco aqui não é o código, meu foco é te explicar o problema disso aqui. E aí, por exemplo, para conseguir pegar a lista dos municípios, né, das cidades que a gente tem por estado, fica mais complexo, porque no total a gente tem quase algo em torno de 5.000 municípios no Brasil, então tem muita coisa mesmo assim. E eu quero conseguir pegar por estado, né, então se eu botar aqui, por exemplo, Piauí, eu tenho que conseguir pegar cada uma das coisas. Você vê aqui, ó, só no Piauí tem a cacetada de opção. Minas Gerais, então, se eu botar aqui, eu vou ficar 3 horas scrollando, porque tem bastante coisa lá. E vale reforçar que o Brasil API é uma iniciativa que o Deschamps puxou, inclusive um abraço, Deschamps, é uma delicinha de usar, tá? E aí eles têm essa parte aqui dentro, ó, que tem a integração do IBGE. Então eles tentam pegar um agregado aqui de dados abertos do governo, com o Wikipedia e tudo mais, estruturam essa informação e disponibilizam numa API que eles chamam aqui de como se fosse do Brasil API, né? Pra você pegar qualquer dado que a gente quiser do Brasil, não qualquer dado para valer, mas vários importantes, como por exemplo, os bancos, se eu quiser dado um CEP, pegar alguma informação de algum lugar, consulta de CNPJ, tá? Bem massa mesmo a forma que eles fizeram aqui. Então beleza, a gente tem essa listinha e o retorno quando você bate nesse endpoint é esse aqui. Eu posso até testar para você ver, ó, pegar aqui o link do Brasil API, eu vou abrir aqui numa nova aba, vou colar, e aí você vai ver que ele vai pensar um pouquinho, mas ele retorna já de bate-pronto aqui em São Paulo. Se eu pegar Rio de Janeiro, ele vai pensar aqui um pouquinho, mas trouxe também Grande Angra dos Reis. Tá aqui tudo show, bonitinho. E aí, para a maioria dos sistemas, talvez eu te mostrando isso aqui, você ia falar, pô Mário, eu cheguei até aqui, eu tenho um sistema funcionando, então aqui ó, Piauí, pá, bonitinho, consigo selecionar aqui o município, tá tudo certo, beleza? Mas na prática, sistemas como o Brasil API têm termos de uso. E aí vamos dar uma olhada no que eles trazem aqui pra gente, ó. O Brasil API é uma iniciativa feita de brasileiros para brasileiros. Por favor, não abuse desse serviço. Estamos em beta e ainda elaborando os termos de uso, mas por enquanto, por favor, não utilize de formas automatizadas para fazer crawling ou full scan dos dados da API. Então ele pede para você não só sair tentando usar a API deles como porta para você tentar baixar todos os dados, por exemplo, né? E ele fala aqui, ó, nunca faça requisições em loop, como por exemplo de CEPs, de 0 até o último. Isso aqui deve ter dado uma dor de cabeça. E eles até falam aqui, ó, tem um Exposed, que um dos maiores provedores de telefonia do Brasil estava validando todos os CEPs de 0 até tananã e ultrapassando em 5 vezes o limite atual da nossa conta no servidor. E realmente, né, o custo por request acaba sendo uma parada alta. Por mais que você tenha cache, por mais que você tenha estruturas, é praticamente um DDoS você fazer uma consulta em tantos níveis assim, né? Pra quem não sabe a sigla DDoS, aqui ó, é um ataque distribuído de negação de serviço. E eu queria pegar a versão em inglês, que é Distributed Denial of Service. Onde basicamente você tá, né, não é distribuído, mas você tá tentando derrubar basicamente o servidor com a quantidade de requests. Meu ponto aqui é, como que a gente lida com isso? Como que a gente pode fazer o nosso sistema não atacar o Brasil API, conseguir usar os dados e, mais importante, botar em prod do jeito certo, né? Porque, por exemplo, se for para um side project de um vídeo, eu poderia tranquilamente parar aqui. Eu poderia falar, gente, ó,
bate aqui na API, tá aqui o código, ó, esse aqui é o código da página, ó. Então se você vier aqui, ó, tem uma chamadinha HTTP que resolve tudo e funciona. Beijo no coração, vou embora, fui. Mas eu quero ir um pouco além com vocês aqui, então vamos lá. Basicamente a alternativa 1 que a gente tem, né, é um front-end que faz uma chamada GET para API, pegando um endpoint específico, e bate aqui no Brasil API. O maior problema disso aqui é que a gente não tem controle da disponibilidade do Brasil API. Então pode ser que, por exemplo, você tá na sua empresa, o seu banco aí, tá na sua empresa de aluguel de carro, que são fluxos que a criação de conta é um fluxo muito importante. A hora de fechar o aluguel do carro também é muito importante, porque a verba da empresa vem disso. Então, se o cadastro está indisponível ou se a parte de finalizar o checkout está indisponível, eu falei do aluguel de carro, por exemplo, mas pode ser um e-commerce. Indisponibilidade nesses momentos que o usuário está fazendo a seleção é a pior coisa possível, porque você está diminuindo o quanto de grana está entrando no final do mês para a empresa. Então, a gente tem que bolar nossos sistemas pensando que isso aqui vai acontecer. E aí, o que eu colocaria como alternativa 2 aqui, né? Então, uma alternativa 2. É impossível a gente não cair no cenário de ter o front-end e, pelo menos no primeiro momento, não bater no Brasil API. Mas o que a gente pode fazer? Para aumentar o controle de como a gente está fazendo essa interação aqui, a gente pode aqui no meio botar um back-end nosso, a gente pode botar algum servidor nosso. E aí, esse servidor, a gente vai estar fazendo ainda assim uma chamada GET aqui. Então é um GET para, por exemplo, /API, /state. Aí você passa qual que é o state, né? No caso aqui. Sigla. É isso, né? A gente tá basicamente mimetizando o endpoint dele aqui, né? Que tem aqui o /API, /IBGE, /municípios. Então se eu passar do estado à sigla, eu conseguiria pegar direto aqui a lista. E aqui tem uma sacada legal, né? Porque, por exemplo, a gente precisa fazer pelo menos 26 chamadas pro Brasil API. São 26 chamadas no total. Só que a gente não precisa bater todas as vezes. A gente pode, por exemplo, a primeira vez fazer o GET. Então, na primeira chamada, o GET a gente segue e faz normal aqui. Quando o Brasil API vai devolver a informação aqui pra gente, e a gente vai pegar e vai devolver aqui a resposta, a gente pode pegar e só cachear. Podemos fazer um cache deste dado. E esse cache aqui, ele pode ser feito de várias formas. Por exemplo, a gente poderia pegar e salvar dentro do S3 da AWS, por exemplo, né? AWS S3. Então tem aqui, ó, se eu vier em... acho que no pricing aqui vai abrir. O S3 basicamente é um lugar que você consegue guardar arquivos. Então pense que é como se fosse tipo um repositório, só que ele tem uma API que você consegue interagir via essa API, você consegue falar, AWS, salve isso aqui pra mim. E aí, uma vez que você tem isso aqui salvo na AWS, você passa a ter, quando você fizer qualquer chamada aqui, por exemplo, quero pegar do Mato Grosso aqui os dados e tal, você começa a ter o controle que vai vir o cache de dentro do seu sistema. Então a gente basicamente aqui, eu vou criar uma subcaixinha aqui. Então vou criar aqui uma caixinha do S3, eu vou botar a tela em laranja. S3. E vou só organizar aqui. Então a gente pode fazer o cache desse dado. Você não precisa nem salvar no banco de dados, porque esse dado aqui às vezes ele não tem nenhuma normalização. E salvar ele no banco de dados vai exigir que o seu banco de dados esteja de pé para conseguir garantir isso aqui. Ferramentas tipo S3, e aí o próprio Google Cloud tem a sua, o Azure da Microsoft também tem a sua forma de guardar arquivos. Cada provedor de cloud vai ter uma forma de você conseguir guardar arquivos que tem uma disponibilidade muito alta. Então que você praticamente quase sempre vai conseguir pegar o conteúdo do arquivo e trazer de volta para você. Essa aqui é uma alternativa 2. Só de fazer isso aqui, a gente vai conseguir ter o cache para cada um dos tipos, né? Então para SP, para o Rio de Janeiro e assim por diante. Então deixa eu só crescer um pouquinho mais aqui. E aí dessa forma você para de depender do Brasil API. Só que aí a gente tem um outro problema que é: e se surgir um município novo? Então aqui a gente tem uma pergunta que é pertinente, né? Não é sempre que surge um município novo. Eu não lembro qual foi o ano que surgiu Tocantins, mas quando surgiu Tocantins, teve uma leva de municípios novos surgindo aí no Brasil. E o sistema tinha que contemplar isso aqui de alguma forma, né? Então, ó, eu vou botar aqui essa perguntinha como azul, né? Mas basicamente, se surgir um município novo, o que a gente poderia fazer é ter uma política de limpeza desse cache aqui.
Então, basicamente, eu vou até colocar como resposta aqui. Precisamos de uma política de cache. E aí, nessa política de cache, o que a gente pode fazer? A gente sempre tenta bater no nosso cache. Aí a gente pode pegar e olhar antes de cachear. Podemos olhar se o arquivo existe há mais de X tempo. Então, se o arquivo existir há mais de 30 dias, a gente não pega do cache, tenta bater no Brasil API, e se a gente tiver a resposta, a gente sobrescreve e responde. Dessa forma, você consegue ter o seu sistema batendo no seu back-end, onde você consegue ter métricas, consegue ter monitoramento, consegue aumentar a máquina se precisar, consegue salvar na memória, na memória RAM mesmo ali, né? Então você nem bate no S3, você salva no serviço ali, então o serviço ligou, você pega os arquivos que você precisa e carrega e consegue servir. Então, isso aqui é uma solução muito mais robusta para a gente conseguir trabalhar e resolver esse tipo de problema. Tem um último cenário que a gente poderia colocar aqui, que é, como são só 26, e a gente já estaria aqui baixando e salvando os arquivos, se você tiver controle só da parte de front-end do seu sistema, você poderia só fazer o download desses arquivos. Então você pode manualmente vir aqui, ó, você vai copiar esse arquivo, você vai vir aqui no seu sistema, você vai vir aqui numa pastinha public, vai botar aqui states, vai botar aqui rj.json e vai salvar esse conteúdo aqui dentro. O ruim daqui é que você está manualmente fazendo esse processo, então você poderia ter uma forma automática de fazer isso, onde ao invés de bater diversas vezes, você bate uma vez só no sistema. O ruim é que tem altas chances de, batendo manualmente assim para fazer essa parte de update, você cair no caso ruim, que é você acabar fazendo tal como essa grande empresa de telefonia fazia, né? Que era aí do 0 até o máximo, você estaria indo de 1 até 26 toda vez. Bom, nesse vídeo aqui eu não vou implementar essa integração com a S3, eu gostaria de saber se é algo que vocês têm interesse de aprender, manda aqui nos comentários, que o vídeo já ficou até um pouco grandinho já. A ideia era mais mostrar como que a gente poderia resolver esse problema, tá? É válido afirmar também que se você tiver os arquivos salvos no seu sistema, você pode botar uma CDN na frente, como por exemplo a Cloudflare, ou o próprio CloudFront da AWS, que aí você consegue aguentar mais de 100 mil requests por minuto. Então, independente de quão grande seja o seu fluxo, se você tem mais de 100 mil requests por minuto, provavelmente você está ganhando dinheiro para fazer isso aqui, ou botar mais dinheiro, ou enfim, resolver o problema de uma forma muito mais robusta. Eu fui na linha de ter o controle no back-end, e em boa parte dos sistemas é isso. Você quer ter o controle no seu nível de aplicação, de como que as coisas externas estão rodando. Belezinha? Espero que você tenha curtido. Vai estar passando aqui desse lado, eu sempre erro qual lado, é desse lado aqui. Mais 2 vídeos para você. Eu vou tentar trazer algum outro vídeo onde eu tentei trazer uma solução mais whiteboard, tipo essa aqui, de elaborar o processo com vocês. E um é aleatório do YouTube. Então eu espero que você tenha curtido. Semana que vem a gente se vê aqui de novo. Um abração e clica aqui embaixo no Crude com qualidade, tá? Aproveita aqui, ó. Linkzinho maroto pra vocês. Tchau, tchau.